Bom, a palavra de hoje, o tema, explosão de fé, está no telão. Sede fortes e corajosos. Diga, sede fortes e corajosos. Você tem coragem de cutucar o seu irmão e declarar, ó, sejamos fortes e corajosos. Esta é a palavra de Deus para a sua vida, hein? Amém? O versículo tema está em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Este versículo faz parte de um contexto cuja palavra profética, que é o versículo 8, está inserida. Amém? Mas diz assim a palavra do Senhor: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará. Diga, o Senhor jamais me deixará, nem vos desamparará. Diga, o Senhor jamais me desamparará. Que esta palavra penetre o seu coração. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, Deus de amor, obrigado, Pai, por termos esta certeza, a certeza de que independente de onde nós estivermos, o Senhor estará conosco, o Senhor nos guardará, o Senhor nos protegerá, o Senhor nos suprirá em todas as áreas da nossa vida. Por isso, a palavra que o Senhor nos exorta neste dia é para que nós venhamos a manter firmes a nossa fé, conscientes de que a palavra de Deus, ela nos alimenta com força, com coragem, diante de qualquer desafio. Por isso, que neste momento, Pai, os nossos corações e mentes estejam totalmente abertos, preparados, assim como uma terra fértil está para receber a semente, que assim estejamos para receber a Tua palavra e que ela produza frutos abundantemente. É o que nós declaramos, e o povo de Deus uma vez mais diga amém e amém. Eleitos do Senhor, pedras vivas, nós recebemos uma palavra profética, que foi uma palavra muito forte e apropriada para o momento pelo qual nós estamos vivendo. Estamos vivendo um período de muitas incertezas, instabilidades. Tudo isso permeia a nossa sociedade, o nosso país, e por que não dizer o mundo. Nós temos visto através das mídias o que está acontecendo no mundo afora. Realmente são situações que escapam o controle de cada um de nós. Mas olha, Deus nunca nos deixou. Diga amém por isto. Olha, independente daquilo que está acontecendo no mundo aí fora, Deus nunca nos deixou. E Ele jamais nos deixará desamparados. Você está crendo nisso? Então veja que em qualquer situação e a todo momento, nós, povo de Deus, precisamos crer que o Senhor
vai adiante de nós. Não foi esta palavra profética que foi liberada deste altar para as nossas vidas? Então a palavra profética que foi liberada deste altar para a sua vida, para que de fato aconteça e se manifeste por completo, ela só terá impacto na vida de quem receber com confiança, na vida daqueles que viverem cada um dos seus dias fundamentados na palavra. Aqueles que receberem estes ensinamentos e viverem segundo este ensinamento, esses vão usufruir, desfrutar da manifestação desta palavra. Mas eu sei que existem pessoas, talvez que criam um pouco de resistência, talvez pelas experiências passadas, talvez pelos traumas vividos no passado, tem uma certa dificuldade de compreender que este Deus maravilhoso e que é grandioso, Ele pode realizar esta palavra em sua vida. Então que você creia, que você receba, que tudo aquilo que Deus tem falado, que Deus tem revelado através deste altar, para você que é filho de Deus, para você que é filha de Deus, é para você receber, é para você acreditar, porque aqueles que acreditarem receberão e viverão, mas como eu falei, aqueles que duvidarem, infelizmente, será apenas mais uma palavra. Então nós não podemos viver como o mundo vive. Veja o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse lá em 1 de Coríntios 2,12. Ele falou assim: ora, nós, está falando de quem? Diga, de mim, do povo de Deus. Nós não temos recebido o quê? O Espírito do mundo, e sim o quê? O Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então preste atenção, veja que Paulo estava falando que nós recebemos o Espírito de Deus e não do mundo. Sabe por quê? Porque o Espírito do mundo, ele representa a mentalidade humana, a mentalidade totalmente derrotista que o mundo tem. O espírito do mundo representa valores e influências do sistema pecaminoso e caído que trabalha em oposição à palavra de Deus. Isso não é para nós. Nós sim recebemos o Espírito Santo. Diga, eu recebi o Espírito Santo. E é o próprio Espírito quem revela aquilo que é nosso direito dado por Deus. E é o próprio Espírito Santo quem nos capacita a compreendermos o quê? As suas verdades. A verdade para a sua vida não é aquilo que o mundo anuncia, não, isso é para o mundo. A verdade para a sua vida é aquilo que a minha e a tua palavra anunciam para você. Então ele continua dizendo no versículo 13: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com
espirituais. Então o que Paulo estava mostrando aqui é que aquilo que a palavra de Deus, os ensinamentos que nós recebemos de Deus através do altar, nós não usamos argumentos convincentes, nós não usamos retórica baseadas em inteligência humana, como os gregos faziam através da sua filosofia, através do estoicismo. Não. Veja que Paulo estava falando para uma igreja que se situava na Grécia, e lá existiam muitos filósofos, existiam muitos pensamentos filosóficos, e aquilo que Paulo estava mostrando era: olha, a palavra que eu ministro para você, este povo da filosofia não consegue entender, porque só se discerne espiritualmente. Então só nós, povo de Deus, que temos o Espírito Santo de Deus em nós, temos a capacidade de compreendermos e de vivermos aquilo que Deus diz a nosso respeito. Então isso é o que nós fazemos a cada culto. Nós conferimos coisas espirituais com espirituais. Nós estudamos a palavra de Deus. Por isso é tão importante que você não falte aos cultos. Por isso é tão importante que você congregue em todos os cultos, porque é aqui que você recebe a palavra certa que vai direcionar a sua vida para viver aquilo que é a vontade de Deus. Por isso não abra mão. Não abra mão de estar na igreja, não abra mão do seu relacionamento com o Senhor. Não abra mão da sua comunhão com o Pai. Porque, como eu falei, a cada culto, Deus tem alimentado a nossa vida com este alimento sólido. Então veja que ele continua no versículo 14 dizendo: ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem de que forma? Espiritual. Então o que Paulo está mostrando é que o homem natural é aquele que vive apenas baseado nas suas emoções. Ele é reativo. Ele sofreu algo, automaticamente ele reage à altura. Quando na verdade a palavra, a graça, o evangelho nos fala para sermos mansos, humildes, nos manda termos o fruto do Espírito. Então veja que o comportamento, as atitudes que a palavra de Deus tem para a nossa vida é totalmente antagônica àquilo que o mundo ensina. Então o mundo natural, o homem natural, ele vive baseado nos desejos dele pessoais, na lógica humana, sem a influência do Espírito Santo. Esse tipo de pessoa, ela não consegue entender as coisas de Deus, sabe por quê? Porque as coisas de Deus só são compreendidas através de revelação, através do Espírito Santo de Deus. Então é como tentar entender um idioma que você nunca conheceu. É como se colocasse você de repente na China ou na Coreia do Norte e você tentasse entender as coisas que eles estão falando, você não conseguiria. Assim é o mundo natural tentando entender as coisas de Deus, para eles são loucura. Mas nós, diga amém por isso, nós temos o Espírito Santo de Deus.
E olha, este Espírito Santo que está dentro de nós e que habita em nós, ele nos dá o discernimento, o conhecimento e a revelação que nos permite não só compreendermos, mas caminharmos confiando em cada palavra profética que Deus diz através da sua palavra. E olha, a consequência disso é que quando eu estou convencido, quando eu estou habilitado pela palavra, eu não dou lugar à dúvida na minha vida. O inimigo não ganha vantagem contra mim. Por isso, neste culto, que faz parte de um mês grandioso que nós denominamos como sendo o mês de explosão de fé, não sei quantos já viram, nós temos banners espalhados por toda a igreja, falando que este mês é um mês de nós explodirmos na fé, amado. Explosão de fé significa explosão de milagres. É vermos e vivermos experiências nunca vividas antes, amado. Este mês é um mês que Deus está nos preparando para aquilo que não terminará em janeiro, que vai continuar durante todo esse ano de 2025. E por isso eu quero compartilhar com você uma mensagem poderosa baseada em uma ordem dada por Deus por intermédio de Moisés, que diz: sede fortes, sede corajosos. Mas bispo, como é que eu posso ser forte e corajoso? Você vai aprender quais são as diretrizes de Deus para a tua vida, para que você não dê lugar à sua carne, não dê lugar aos pensamentos humanos, mas você alimente a sua alma e o seu espírito com aquilo que é verdade de Deus para a sua vida. Então veja que nessa passagem tema, nós temos, pode repeti-la lá por favor, nós vemos um momento muito importante e desafiador que o povo de Israel estava vivendo. Veja que Moisés, naquela circunstância, ele estava completando a sua carreira. Ele estava pronto para, ser levado para a glória. Ele estava pronto para ser levado para o seio de Abraão. E por isso, naquele momento, ele estava passando a liderança do povo de Israel para o novo líder que Deus havia escolhido e que era Josué. Lembra daqueles 12 espias? 10 duvidaram da promessa e somente 2 acreditaram: Josué e Caleb. Então veja que havia completado um ciclo na vida de Moisés. Ele não herdaria a terra prometida. Quem herdaria no lugar dele seria Josué. E naquele momento, desta profecia, desta palavra, estava sendo liberada esta palavra. Então Moisés foi usado por Deus para quê? Para encorajar tanto o povo de Israel, como o próprio Josué, a enfrentar seus medos e a ter a certeza de que a terra prometida seria uma realidade na vida deles. Quantos de nós já recebemos promessas dadas por Deus de uma terra prometida? Às vezes, de ter a sua família servindo ao Senhor, é uma promessa. Talvez alguém tenha recebido a promessa de ocupar um cargo de liderança dentro da sua empresa. Talvez alguém tenha recebido a promessa
de ser uma pessoa bem-sucedida, um empresário, um homem de negócios, uma mulher de negócios. Talvez você tenha recebido, sabe, a promessa de Deus de ter a sua casa própria, de comprar o seu apartamento, de quitar as suas dívidas, de ter o seu carro, enfim, são diversas situações que profeticamente são liberadas para a nossa vida. E aí fica uma pergunta: por que ainda não vivenciamos? Então o que Deus está falando é que, da mesma forma que Moisés incentivava Josué a confiar em Deus, hoje eu estou aqui sobre este altar para te motivar a que você confie no Senhor e você viva um mês de explosão de fé na tua vida, que você realize aquilo que Deus determinou. Porque veja, eles já possuíam uma promessa. Eu já havia dito que a terra prometida seria deles, mas eles precisavam de quê? De tomar as atitudes necessárias e determinadas por Deus para que aquilo se tornasse realidade na vida deles. Então veja que o que nós precisamos para sairmos desta posição de espectadores para a posição de realizadores, é ouvirmos, é nos apegarmos a esta palavra com fé e com coragem, para que essas promessas se manifestem. Então, assim como eles, amados, nós recebemos muitas promessas, mas vão exigir de nós passos de fé que nos levarão a tomarmos posse daquilo que Deus já determinou. Então, igreja, as maiores conquistas, preste bem atenção, elas aconteceram quando confiamos plenamente em Deus. As maiores conquistas, elas se realizaram quando nós obedecemos a palavra de Deus. Então, assim como as muralhas caíram lá em Jericó, nós cremos que desafios aparentemente intransponíveis em nossas vidas também serão superados pela fé e pela ação guiada pelo Espírito Santo de Deus. Deus está guiando a tua vida neste dia. Deus está conduzindo a tua vida. Então, assim como Moisés fez com aquele povo, eu estou aqui, o nosso apóstolo já esteve sobre este altar, os bispos de governo, profetizando, anunciando aquilo que Deus quer fazer. Eu repito, aquilo que Deus quer fazer, a vontade de Deus, você já sabe qual é, na vida daqueles que amam, que creem. Então, o primeiro ponto que você deve guardar na sua mente, no seu coração, é que Deus nos chama, Ele nos convoca para sermos fortes e corajosos. Diga: Deus me chamou para ser forte e corajoso. Então, amados, todos enfrentamos momentos em que, humanamente falando, o futuro parece incerto e os desafios imensos. Eu comecei o sermão falando sobre esse momento que nós estamos vivendo dentro da nossa sociedade, dentro do nosso país, dentro do nosso estado, do nosso município, em cada bairro da nossa cidade. Nós temos vivenciado uma falência moral, uma falência espiritual, uma falência do governo. Mas eu não quero falar de derrotas.
Hoje eu quero falar que Deus libera sobre a sua vida uma palavra de força e de coragem, para que você tome posse para a tua vida aquilo que Deus determinou. Então você precisa confiar na certeza de que Deus está com você. Diga: o Senhor está comigo. Até mesmo diante dessa situação, o Senhor está com você. Ele jamais te desamparará. Então essa é a explosão de fé que transforma medo em confiança, hesitação em ação. Quando você diz que eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou forte, eu sou corajosa, você está dizendo e determinando ao mundo espiritual que nada, nem ninguém neste mundo vai te paralisar. Nada vai te segurar. Você vai avançar, você vai conquistar, porque essa é a vontade de Deus para você. Então Deus nunca prometeu uma ausência de desafios, não. Mas Ele nos equipou pelo seu Espírito com força para nós enfrentarmos todo e qualquer desafio. Você está habilitado por Deus para isso? Então ser forte, ser corajoso, é viver de maneira proativa. Viver confiando que o poder de Deus ele é maior do que qualquer circunstância. Mas o desemprego está grande. Não importa, Deus tem uma porta para você. Mas as coisas estão caras, os impostos estão altos. Não importa, Deus vai multiplicar a tua renda. Mas o laudo médico diz que é carcinoma. Não importa, porque maior é aquele que está na tua vida, é aquele que tem poder da morte e da vida. Ele governa a tua vida, e através da sua promessa Ele diz que nós teremos vida em abundância. Você vai sofrer por antecipação, você vai se alegrar por antecipação, a escolha é sua. Você vai viver com fé e coragem, com força e coragem, ou você vai viver amedrontado e desanimado. Isso é uma escolha que nós fazemos. Então sede forte e corajoso. Esta palavra está lá em Deuteronômio 31:6. Veja que a palavra forte e corajosa, ou fortes e corajosos, ela no texto original, ela carrega um significado muito profundo. A palavra fortes, temos aqui do original, não chegou a colocar, tudo bem, não tem problema. A palavra fortes do original hebraico, ela significa resistência. Olha o que Deus te chama a viver todos os dias: resistência, firmeza espiritual e emocional. Diz que não é força física, mas um fortalecimento interno dado por Deus. Então, quando a pessoa confia no Senhor, ela é fortalecida internamente. Ela não se abala por qualquer notícia ou circunstância. Ela se mantém firme. Veja que o salmista Davi, que experimentava esta força e esta coragem, dizia: os que confiam no Senhor, eles são como o quê? São como o monte Sião, é um monte grande, que não se abala, firme para sempre. Assim tem que ser a tua vida, em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento, porque nós sabemos que Deus está conosco. Então veja que quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós encontramos força para permanecermos firmes na palavra dEle.
porque Ele é o alicerce inabalável que nos sustenta. É Deus, amado, que nos garante que com Ele nós permaneceremos seguros, nós estaremos firmados sobre a rocha, nós seremos perseverantes em todas as circunstâncias, em todas as situações. É em Deus, amado. Se não for Deus a guardar, diz a palavra, se não for Ele a guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Diz a palavra que se não for Ele a guardar a nossa casa, a gente trabalha em vão. Em vão trabalham os que edificam. Se não for Deus a cuidar da tua vida, a cuidar dos teus negócios, nada, absolutamente nada se mantém de pé. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você coloca os teus olhos fixos naquele que é o autor e o consumador da tua fé, o gigante pode vir. Não importa o tamanho dele, porque você não olha para ele, você olha para aquele que é maior do que o gigante, é o Senhor Jesus Cristo, e o gigante se torna nada, mano. O que me pode fazer o mortal, diz a palavra, o salmista, nada. Quando Deus está conosco, quando Ele está na nossa vida. Veja que Paulo fala aos Filipenses, em Filipenses 4,12 diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Paulo era uma pessoa experiente, era uma pessoa forte, inabalável, espiritualmente. Ele diz: de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E olha a conclusão que ele chega: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode repetir? Tudo posso naquele. Agora pensando naquelas lutas que você está enfrentando, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas, porque é o Senhor quem está na tua vida. Ele está te fortalecendo, Ele está te dando coragem. Então a nossa capacidade e suficiência, ela está somente em Deus. E é através da palavra, da sua palavra, que nós encontramos forças para ficarmos firmes e superarmos todos os ataques do inimigo. Veja o que Paulo fala aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11. Diz assim: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você nesta manhã está sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E ele fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então veja que uma das maiores ciladas que o inimigo arma contra nós é querer nos induzir a pensarmos em derrota, é fazer o povo de Deus pensar que não terá forças para enfrentar e vencer as situações. Por isso Paulo está dizendo: olha, você tem uma armadura, você tem armas espirituais que Deus te deu para que você combata
todo o ataque do maligno contra a tua mente, contra o teu coração, contra os teus pensamentos, contra a tua vida, porque a guerra, amados e amadas, ela não é contra carne nem sangue, não é a pessoa que nós estamos combatendo, mas o espírito que por meio dela está tentando nos tirar a paz. Portanto, a nossa guerra, a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, diz a palavra. São forças espirituais do mal. Então, para que a gente esteja preparado e blindado, você tem que habilitar as tuas armas espirituais. E Deus te deu cada uma para que você utilize. Por isso nós temos que estar revestidos da armadura. Olha, o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçados do evangelho da paz, embraçados sempre com o escudo da fé, a espada da palavra, o capacete da salvação. Veja que Paulo utiliza simbolismos romanos, porque ele conhecia o exército romano, com armas, com revestimentos espirituais. Então tudo isso que Paulo está dizendo são armas espirituais, são convicções que nós precisamos de ter, baseado na palavra de Deus, que nos coloca firmes sobre a rocha quando surgem os ventos, quando surgem os inimigos contra a nossa vida. Às vezes são palavras que são liberadas contra nós, mas você tem o escudo da fé. Faz assim: eu tenho o escudo da fé. A fé que apaga todo dardo inflamado do maligno. E apaga para quê? Para que esses pensamentos e essas palavras negativas não alcancem o seu pensamento, a sua mente. Porque o inimigo sabe que se ele quer te parar, ele começa a te mostrar uma ideia simbólica daquilo que ele quer contra a sua vida. E a sua interpretação é que vai fazer com que você avance ou pare. Aí está a armadura de Deus. Por isso é importante, Paulo está nos recomendando. 1 Coríntios 16, 13 diz: vigiai, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Então veja que Deus nos chama a sermos fortes, mas também a sermos corajosos, a nos portarmos varonilmente, mas também fortalecidos. E veja que é interessante esta palavra, que também está dentro do versículo principal. Ele falou: sede fortes. Você já viu o que significa forte? E corajosos. Então a palavra corajosos do original hebraico significa uma determinação inabalável. Você precisa ter uma determinação inabalável, que permaneça firme mesmo diante do medo. Você lembra, isto me faz trazer à memória a época em que o apóstolo comprou este terreno. Entrou um plano de governo que saqueou a aposentadoria e todo o dinheiro na conta corrente de todos os brasileiros. E ele tinha um quadro de mais de 40 funcionários, 50 e poucos funcionários, para pagar. Tinha uma responsabilidade grande. Existiam pessoas que tinham colocado as suas casas como fiança, como fiadores. Então o quadro parecia o quê? Tudo vai dar errado. Não era o momento certo de começar. Mas quando você está imbuído de uma promessa,
e você vive segundo esta promessa, não importa o quadro que se apresenta na tua frente, você atropela, você passa por cima, você avança. Sabe por quê? Porque você sabe que Deus já está diante de você. Ele já preparou tudo para você, Ele já preparou os caminhos, Ele já preparou as possibilidades para que você conclua aquilo que Ele determinou, e assim aconteceu. E hoje estamos aqui, aproximadamente 30 anos, já temos isso, com esse templo construído para a glória do Senhor. Então veja que o papel do inimigo é esse. Jesus já tinha falado, ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Mas eu não estou preocupado com o papel dele, eu estou preocupado com a missão que Deus nos deu. Eu estou preocupado com a promessa que Deus determinou sobre a minha vida. Eu estou ocupado, não preocupado, ocupado, eu corrijo a minha fala, com a certeza de quem é o meu Senhor e Salvador. Porque Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci. O Senhor venceu. Por isso nós somos vencedores. Então estamos aqui para agirmos com coragem, diga amém por isso, porque Deus é conosco. Veja o que ele falou para Josué. Josué 1,9 diz: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo por onde quer que andares. Esse mesmo Deus que falou para Josué é o mesmo que habita em nós. Naquela época habitava tendas em cima de uma arca da aliança. Hoje nós somos a arca e Ele habita dentro de nós. Aonde você estiver, o Senhor estará com você. Ser forte, ser corajoso. Então isso nos leva ao segundo pensamento da mensagem. Deus nos chama, nos exorta a sermos corajosos, a sermos fortes, porque sabemos que nós, quando agimos desta forma, nós enfrentamos o medo, nós enfrentamos o desânimo. Então na parte B do versículo de Deuteronômio 31:6 diz: não temais, nem vos atemorizeis diante deles, diante das situações. Veja que o medo e o desânimo, eles são sentimentos naturais, mas Deus nos exorta a não sermos dominados por ele. O medo não pode nos paralisar, amado, porque a função do medo é essa, é paralisar, mas a função da fé é nos impulsionar. Então não dê lugar ao medo no seu coração, mas a fé é poderosa, para que você alcance, para que você viva. Porque veja, Deus, Ele não nos prometeu que jamais teremos medo, não, isso Ele não prometeu. Mas Ele nos chama a confiarmos nele para vencermos todo e qualquer medo. É através de Deus, é através da sua palavra, que nós vencemos todo medo. Então isso é um treinamento da nossa fé. Eu sei que há situações que podem ser humanamente muito amedrontadoras, mas é justamente nesses momentos que nós precisamos exercitar a nossa confiança e a nossa confissão de fé. Não importa aquilo que tenha se levantado contra você, seja um diagnóstico médico, seja uma demissão, um momento de crise familiar, seja a violência e a falta de segurança pública que nós vivemos no nosso país, seja a instabilidade financeira, não importa. Essa talvez sejam algumas situações nas quais nós temos que nos deparar, mas olha,
O que Deus nos chama a confessarmos é a certeza de que o Senhor vai adiante de nós, e por isso nós podemos crer que seremos sempre mais do que vencedores. Você tem que declarar isto, que por tudo aquilo que Deus fez na tua vida, a consequência é você vencer. O salmista Davi, lá no Salmo 23:4 diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor está conosco, o teu bordão e o teu cajado nos consolam. Então a palavra de Deus sempre nos incentiva a demonstrarmos coragem, mesmo diante de situações de perigo extremo, pois sabemos que Deus está conosco. Esse é o nível de confiança que cada um de nós, como filho de Deus, como herdeiro de Deus, precisamos ter. Porque olha, igreja, a Bíblia Sagrada, ela está repleta de histórias em que pessoas comuns, assim como nós, pessoas comuns, mas que equipadas com coragem e fé, elas superaram obstáculos, elas realizaram sonhos, tudo isso porque escolheram acreditar em Deus. Então, quando você escolhe acreditar em Deus, marchar, não olhar os problemas que estão à nossa volta, mas crer naquilo que a palavra do Senhor determina sobre a sua vida, você alcança tudo aquilo que você sonhar. Não existe nada, não existe limites para o povo de Deus. O limite quem determina somos nós. Então vamos recordar aquilo que aconteceu na vida de Neemias. Neemias é um outro exemplo de coragem e enfrentamento ao medo. Veja que a história de Neemias mostra que ele se dispôs a cumprir uma grande missão, que era de reconstruir os muros de Jerusalém. E através da vida de um homem, ele conseguiu encorajar todo o povo de Deus à construção daquele muro, e mais, a não temer as afrontas e as ameaças, enquanto faziam aquilo que Deus havia ordenado. Então vamos lá, Neemias 4:6, que diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas veja que tudo estava sereno, tranquilo, tudo acontecendo, sabe, da forma que deveria acontecer na nossa lógica, é claro. Mas veja que estava tudo tranquilo. Haviam construído o muro até a metade, todos os trabalhadores felizes, contentes, os moradores, olha, a nossa cidade vai estar agora toda murada de novo, linda, maravilhosa, que há tempos estava em ruínas, destruídas. Quando de repente, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, só podia ter esses nomes, né? Que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo, já aconteceu com todos nós. Estávamos para realizar um sonho e de repente, pá! Tentam interromper o nosso sonho, tentam nos gerar medo, ansiedade, preocupação. No versículo 8 diz: ajuntaram-se todos
de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. É como o nosso apóstolo fala, né? As coisas ruins e malignas têm muitos seguidores, né? Para fazer aquilo que não presta, muitos fazem, muitos se recrutam, muitos se habilitam. Quando é para fazer a coisa certa, às vezes você fica sozinho. Então, amados, sempre que você estiver cumprindo a vontade do Senhor, preste bem atenção no que eu vou te falar. Tem algumas pessoas que estão refletindo a respeito disso, porque estão com a visão do reino, com a visão espiritual, e fazendo a coisa acontecer, e de repente tomam um banho de água gelada, dizem assim: isso não vai dar certo, desiste. Não é assim que tentam fazer? Então, amados, sempre quando você estiver cumprindo a vontade do Senhor e estiver avançando para conquistar aquilo que recebeu como promessa, pode ter a certeza que o inimigo vai se levantar com pessoas e situações para tentar te paralisar, te desanimar, te amedrontar. Porque este é o modus operandi do inimigo. Ele quer que você tenha medo e recue, que você não conclua aquilo que Deus determinou na sua vida, que você não alcance a vitória que Deus já determinou sobre você. Por isso a sua postura tem que ser como foi a de Neemias. Você não pode se acovardar, você tem que continuar, você tem que avançar. E diz no versículo 9: porém nós oramos ao nosso Deus. Olha a importância da oração no povo de Deus aí. Então, com proteção, pusemos guarda contra eles, e de dia e de noite. Então veja que a oração, ela move o povo de Deus, porque quando nós oramos, nós somos preenchidos, sabe, com uma força, com uma autoridade que só Deus pode nos dar. E isso nos faz sairmos da posição de paralisados, inertes, para avançarmos, para continuarmos a fazer aquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas. Você está compreendendo? No versículo 10 diz: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Então veja que aí começam os falatórios, começam aqueles que não estão totalmente blindados espiritualmente ao ponto de vencerem os obstáculos, de olharem acima das dificuldades e ficam, sabe, naquela visão, sabe, mediana, naquela visão limitada, achando que não vai dar, eu acho que não vou conseguir, eu não vou passar naquele concurso, eu não serei promovido, eu não serei curado, enfim, são os obstáculos. Mas você acha que Neemias deu ouvidos a esse tipo de voz? Não. Disseram, porém os nossos inimigos nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Então eles estavam festejando, eles estavam, sabe, contando e achavam que aquela obra, aquele propósito que Deus havia dado a Neemias seria frustrado. Não seria frustrado, primeiro, porque foi Deus quem colocou, e segundo, porque Neemias confiava no Senhor. Se você acreditar que aquilo que Deus colocou na tua vida como sonho e projeto, foi Ele quem te deu, e você viver crendo que aquilo que Deus te capacitou a realizar, você vai concretizar, nada neste mundo vai te paralisar.
Então, próximo versículo. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subiram contra nós. Subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Deus está falando através deste altar. Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, filhos, filhas, mulher, casas. Então, igreja, diz que sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Então veja que a sua fé, ela tem que ser ouvida. Aquilo que você crê, você tem que confessar. Por isso a sua confissão tem que ser uma confissão de vitória. O inimigo tem que ouvir dos seus lábios que você crê que Deus já frustrou todos os desígnios contrários. O Senhor já frustrou todas as oposições ou forças malignas. Então veja o que aconteceu com Neemias. Diz que por ele ter vencido o medo e o desânimo, diz no capítulo 6, versículo 15: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-os todos os nossos inimigos, veja que não era um inimigo só, eram vários, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Amados, creia com todas as suas forças que a sua vitória será grande e poderosa. O seu testemunho será grandioso, para que todos vejam que Deus, ele vai adiante de você. Nada nem ninguém vai poder frustrar os planos que Deus determinou sobre a tua vida. Você vai vencer por intervenção de Deus. Veja o que diz Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, porque agindo eu, diz o Senhor, quem o impedirá? Você acha que existe alguma coisa que pode impedir aquilo que Deus vai fazer? Não. Por isso confie firmemente na vontade imutável e poderosa do Senhor. Nada poderá frustrar os planos dele para a sua vida. Caminhe com fé, com coragem, pois com Deus ao seu lado, igreja, ninguém poderá impedir o seu agir. Nada neste mundo. Veja o que Paulo diz, Romanos 8:31, que diremos, pois, à vista dessas coisas. Diga com seus lábios: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você acha que alguém pode ser contra você? Não. Porque você confia no poder da presença de Deus na sua vida. Deus, ele é real, ele vive e habita dentro de nós. É o que diz a parte C do versículo de Deuteronômio 31:6. Porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco
Deus vai com cada um de nós, não nos deixará nem nos desamparará. Então veja que a certeza da presença de Deus é a base da nossa força e coragem. No hebraico, a palavra vai, que está aí no versículo, indica um Deus que caminha conosco. Todos os locais, todos os lugares que você estiver, creia de todo o teu coração, que o Senhor estará com você. Tenha paz no seu coração, tenha certeza na sua alma. O Deus a quem servimos é um Deus presente e ativo. Ele não está conosco parado, não. Ele está agindo em nosso favor. Veja o que Jesus diz em Mateus 28:20. Eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Até a consumação do século. Então esta é a promessa que Deus nos garante, que em todos os momentos da nossa vida, da nossa existência, o Senhor estará conosco, até o fim. Então isto gera uma profunda certeza, isto nos encoraja, isso significa que independente dos desafios, das dificuldades, da solidão que nós possamos enfrentar, não estaremos sozinhos, porque Jesus promete estar conosco a cada passo do caminho, a cada lugar, a cada decisão, guiando as nossas vidas e apontando-nos a direção que Ele tem para nós. Então diga com seus lábios: eu não temerei, pois o Senhor está comigo. O Senhor está conosco. Mas eu quero terminar um exemplo de uma história de fé, confiança e, por que não dizer, submissão a Deus. Esta história nos mostra como a fidelidade a Deus pode nos proteger mesmo nas situações mais perigosas. Eu quero trazer a lembrança da postura que Daniel teve quando soube a respeito do decreto, que na verdade foi uma cilada que armaram contra ele. Daniel tinha um costume de orar 3 vezes de joelho a Deus. E assim como acontecia com Daniel, acontece com todos nós. Sempre existem pessoas que nos observam e que têm inveja de nós, e que querem o nosso mal, e que querem nos paralisar, e que querem fazer com que desistamos da nossa vida. Mas veja qual foi a postura de Daniel, no capítulo 6, versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então veja que este era o hábito que Daniel tinha todos os dias. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinastes um interdito, que por espaço de 30 dias, todo homem que fizer petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Veja como é que o inimigo é astuto.
Veja como o inimigo age de forma, sabe, maligna. É até uma redundância, né? Mas é de forma grotesca, suja. Esses homens observaram Daniel, criaram um estatuto, um interdito, pediram para o rei assinar e depois foram lá com algumas testemunhas para mostrar ao rei que aquele jovem que era temente a Deus estava contra o rei. Então respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, sim, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: ah, rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia, ele faz orações, ele faz oração. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E diz que pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, porque o rei amava Daniel, só que ele não podia agir contrário a algo que ele havia determinado. Foi uma cilada que haviam armado contra o rei e contra Daniel. Então disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus Altíssimo, do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera, porque confiava, porque a sua esperança estava no Deus da sua salvação. Igreja, é esta certeza que nós precisamos ter todos os dias da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, diante de toda e qualquer circunstância. Não importa o leão que tenha afligido a sua vida, creia, confie no livramento de Deus, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E eu quero terminar com esta mensagem, este versículo que está em Salmos 46:1, que é um versículo que talvez seja o resumo de tudo aquilo que nós acabamos de estudar nesse dia. E eu quero te convidar a proclamá-lo, a confessá-lo junto comigo. Vamos lá, aos Salmos 46:1, leia em alta voz, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Próximo versículo: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas
tumultuem e se espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, é a tua vida. O santuário das moradas do Altíssimo é o teu coração. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso socorro. O Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Amados, é Ele quem é o nosso socorro. É Ele que é o nosso refúgio. É Ele que é a nossa fortaleza. E por isso, meu Pai, neste momento, Senhor, após esta mensagem que foi semeada nos corações, nós queremos, Senhor, agradecer, Pai, porque nós cremos na Tua Palavra, nós confiamos na Tua Palavra, nós vamos viver, Senhor, a Tua Palavra com coragem, nós vamos viver a Tua Palavra com firmeza, Pai, firmeza nas promessas que o Senhor declarou sobre nós. Pois o Deus que é eterno, é soberano, é imutável, é o mesmo Deus que nos sustenta, é o mesmo Deus que nos carrega em seus braços, é o mesmo Deus que nos guarda, nos livra, é o mesmo Deus que nos dá o fôlego de vida. Ele é o nosso refúgio, e por isso nós cremos que jamais seremos abalados. Nós sabemos, Senhor, que nós não estamos sozinhos. O Senhor habita em nós. Nós vivemos por fé. Nós vivemos na certeza de que o Senhor é a nossa rocha firme. O Senhor é o nosso baluarte, nosso porto seguro, e jamais seremos abalados. Por isso, Senhor, a nossa confissão será sempre de que em Cristo Jesus nós seremos sempre mais do que vencedores, porque o Senhor está conosco, porque Ele nos tornou homens, mulheres fortes, corajosos, inabaláveis, confiantes e invencíveis, para vivermos cada uma das bênçãos e das promessas que o Senhor outorgou sobre nós. Que assim seja. E assim diz a palavra do Senhor. Assim nós oramos e recebemos. E o povo mais que vencedor diga amém e amém. Vamos ficar de pé. A Príncipe Nacional vai dar a bênção final. Fique de pé. Glórias a Deus. Você é forte e corajoso, amém? Você é forte e corajosa, amém? Será que você pode declarar isso para a vida do seu irmão, da sua irmã, antes de darmos a bênção final? Declare assim: você é forte, você é corajoso, você é forte e corajoso. O Senhor está conosco. Não temeremos mal algum. Deus amado e bendito, graças te damos, Pai, por esta palavra poderosa que caiu
nos nossos corações como uma boa semente cai na terra fértil. E ela vai germinar, e ela vai produzir muitos e muitos frutos, Pai. Sairemos da tua casa hoje com alegria, em paz nós seremos guiados. Pedimos que o Senhor envie anjos, Pai. Anjos que ministrem em nosso favor, que nos guardem nesta cidade, Pai, por onde andarmos. Que a tua presença seja tão forte que nenhum mal se aproxime de nós. Assim nós oramos com fé, e que a tua graça, a tua paz, as doces consolações do teu Espírito se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graça e paz. Um domingo abençoado, uma semana em perfeita vitória.